Capítulo 251, De volta ao lar 2. Lita olhou para ela, mas ele não viu nada de errado. Ela tinha 1,44 metros de altura, com longos cabelos dourados presos em uma trança. Ela era bem fofa, principalmente porque sua estatura diminuta enfatizava seu peito. Lita estava se perguntando por que ele não se lembrava dela, quando Brina tirou a luva comprida que cobria sua mão direita. Seu braço tinha uma longa cicatriz de queimadura até o cotovelo, enquanto a mão era normalmente fina. Tinha apenas o polegar e o dedo indicador. O tecido da cicatriz estava vermelho brilhante e inchado. Sua superfície irregular fazia parecer que uma esponja havia crescido sob sua pele. Ela sofreu um acidente com forno quando era pequena. Eles tiveram que amputar a maioria dos dedos e, mesmo que Nana conseguisse salvar a mão, a cicatriz causa muita dor sempre que esfria. Preparamos uma pomada para ela, mas não é suficiente. Este ano, ela participará do Festival da Primavera e eu não vou. Brina sussurrou com raiva cortando-a. Estou danificada. Estou cansada de pessoas me encarando com pena, assim como a parte seu irmão morreu em sua boca. Lita estava apenas olhando para o braço como se fosse uma cadeira quebrada, avaliando os danos com revigoramento. Brina não notou o toque dele porque o braço não tinha sensibilidade. Eu posso consertar. Por um preço, claro. A questão fria? Tista perguntou cheia de esperança. Não, eu quero dizer a cicatriz, os dedos. Tudo. Vendo a descrença deles, Lita colocou o dedo indicador no cotovelo de Brina, lançando um feitiço curto que restaurou uma polegada de pele. Nana não pode realizar feitiços de luz de nível 4, mas eu posso. Sua voz era fria e profissional. O procedimento é caro. Se você estiver interessada, converse com quem gerencia as finanças da sua família e me avise. Estarei disponível até a primavera. Tista abriu a boca para dizer algo, mas permaneceu em silêncio. Tudo aconteceu tão rápido que Brina não conseguiu se mexer ou falar. Ela olhou por um tempo para a pele nova e pálida, antes de sair com pressa depois de perceber as crianças olhando para ela, apontando os dedos para o braço ainda exposto. Uma hora depois, Nana finalmente voltou e a fila foi reduzida para 4 pessoas. Excelente trabalho, crianças. Nana disse depois de verificar a renda. Eu posso lidar com o resto. Você vai para casa e tem uma boa refeição. Lita poderia ter aberto um portal, mas, a julgar pela maneira como Tista estava olhando para ele, ela claramente tinha algo a dizer. Então, ele manteve a surpresa por mais um tempo e eles voltaram para casa. Como você pôde pensar em dinheiro quando pôde ajudar alguém em necessidade? Ela finalmente disse quando saíram da vila. Você tem alguma ideia do que ela passou a vida toda? Ela sai de casa apenas durante o outono e o inverno, nunca teve namorado. Ela deve ter sido muito mais fácil do que você. A voz de Lita era indiferente. Ela foi bem alimentada e vestida a vida toda. Seus pais têm uma bela casa e podem pagar o tratamento. Fim da história. Tista ficou atordoada. Sim, mas eu fui curada e ela não. O trabalho de um curandeiro, ela respondeu depois de alguns segundos, apenas para ser interrompida mais uma vez. É um trabalho como outro qualquer. Magia de luz não é algum tipo de poder sagrado, é apenas um meio para um fim. O padeiro distribui pão e doces de graça para os necessitados. Não. Alguém já nos ajudou quando estávamos morrendo de fome. Não. Quando você estava doente, o pai dela cuidou da sua condição. Não. Então me dê uma boa razão pela qual devo trabalhar de graça. Tista permaneceu em silêncio por alguns minutos até chegarem a meio caminho de casa. Então, quais são seus limites agora? Ela perguntou. Confidencialidade de irmã. Tista assentiu. Enquanto houver um sopro de vida, eu posso salvar qualquer um. Agora posso regenerar órgãos, membros, qualquer coisa. Minha única limitação é que não consigo reparar algo que estava faltando desde o início. Posso restituir a visão a alguém que perdeu o olho, mas não a alguém nascido cego. Tista pareceu incrivelmente feliz com suas palavras, deixando Lita preocupado. Você está doente ou há alguém que você quer que eu cure? Ele suspirou. Não, está tudo bem. Ela riu.
Só que Lutia é uma pequena vila no meio do nada. Depois de ouvir suas histórias e vê-lo trabalhando hoje, fico pensando se devo tentar entrar em uma academia também. Lita estremeceu com o pensamento. Eu sempre evitei mencionar os detalhes mais desagradáveis da academia. Não consigo ver Tista não ficar assustada por todos aqueles idiotas. Sem mencionar que, se ela conseguir se formar também, nossa família será reconhecida como uma nova linhagem mágica. Nos causaria muitos problemas. Se ela realmente quer melhorar suas habilidades, não posso mais protegê-la da verdade. A princesa tem que se tornar uma guerreira, ou o mundo a comerá viva. Antes de voltar para casa, Lit foi à casa de Célia. Segundo Solus, ela deveria ter saído com Riman, mas ele queria ter certeza de que a caçadora não precisava de ajuda. A porta e as janelas estavam trancadas. Lit usou a visão da vida, descobrindo que não havia ninguém lá dentro. Uma pessoa a menos para se preocupar. Ele encolheu os ombros. Nana estava no fim da corda e a caçadora se fora, provavelmente para sempre. Lit sentiu uma pontada no coração, mas ele preferiu se concentrar naqueles que havia deixado. Seus pais ficaram muito felizes em tê-lo em casa mais cedo e, durante o almoço, eles queriam saber tudo sobre seus últimos dias na academia. Lit não contou a ele sobre a visão, mas, pelo bem de Tista, ele compartilhou com eles todas as agressões e tentativas de sabotagem que sofreu. Tanta violência apenas para uma nota. Haas não podia acreditar em seus ouvidos. Lita explicou-lhes o quão feroz era a vida cotidiana no Grifão Branco. Os nobres consideram o sucesso garantido e não gostam de ser ofuscados pelos plebeus. Eles consideram isso um insulto pessoal. Os plebeus geralmente trabalham duro, mas como a academia é a única saída da pobreza, eles também são cruéis. É mais fácil encontrar um dragão do que encontrar um amigo honesto. Depois de muitas perguntas sobre a academia e tantas censuras pelas coisas que ele havia omitido no passado, Lit finalmente pôde contar sobre os rankings. Elina e Tista choraram de alegria por suas realizações, enquanto Haas simplesmente o abraçou. Estou tão orgulhoso de você, filho. Não sei o que fiz para merecer uma criança tão boa. Lit também estava feliz. A alegria deles foi a primeira notícia boa em meses. Devemos compartilhar as boas novas com Rena. Elina levantou-se, caminhando em direção à porta. Você fica aqui. Eu vou buscá-la. Lit disse ao abrir um portal. Elina estava prestes a discutir quando a brecha dimensional se abriu na sala de jantar em frente à casa de Rena na vila. As bocas dos membros da família de Lit caíram no chão pela surpresa. Quando menos de um minuto depois o portão reabriu, eles ainda estavam impressionados e Rena também. Lit teve que levar ela através dos portais. Eles ouviram muitos murmúrios assustados vindos da vila. Ah! Droga, seus bastardos! A voz de Ezequiel, sogro de Rena, rugiu. Eu sou o único com Deus na família. Que homem elegante e humilde! Lit zumbou assim que o portão se fechou atrás dele. Depois de muita gagueira e muitas perguntas sobre portais, Lit finalmente levou Rena a acelerar. Ela ficou muito feliz com tantas boas notícias e o resto da família também. Novamente. Lit não conseguia entender por que eles estavam tão animados com algo que eles já sabiam. É incrível. Mãe, isso significa que você pode me visitar sempre que quiser, mesmo durante o inverno. As palavras de Rena deixaram Lit sem palavras. De fato. Agora podemos ir à vila, independentemente do clima. Oh, deuses! Pão fresco durante o inverno é um sonho tornado realidade. De repente, a conversa degenerou em como explorar melhor a nova habilidade de Lit. Mais de uma vez ele quis ressaltar que não era um táxi, mas não havia essa palavra em Mogar. Depois que todos decidiram para o que queriam usar os poderes de Lit durante o inverno, Tista puxou Elina de lado. Eles sussurraram entre eles por um tempo e, mesmo com sua audição aprimorada, Lit foi incapaz de entender o que eles estavam dizendo. Rena o bombardeou com perguntas sobre os lugares a que ele tinha acesso, quantas pessoas ele podia mover ao mesmo tempo. Quando eles voltaram, ela ainda não tinha terminado. Irmãozinho, venha aqui, por favor.
Tista puxou Rena para o lado, empurrando o dedo indicador contra seus próprios lábios. Lit, querido, por favor, sente-se. Elina tinha uma expressão séria, fazendo-o interiormente temer estar prestes a ser repreendido novamente. Falei muito pouco e já estou sendo chutado. Eu estava trabalhando certo com a necessidade de saber. Ele pensou. Você gostaria de ter outro irmão? Suas palavras fizeram o cérebro de Lit congelar. Suas mãos apertaram os braços com tanta força que apenas o medo de revelar sua força também o fez sair quando a madeira começou a rachar ameaçadoramente. Essa é uma pergunta complicada. Pensou. Depois de Opal e Trion, não me sinto seguro lançando os dados novamente. Infelizmente, não é algo que eu decida. Porra, se eu odeio perguntas retóricas. Claro, mãe. Na verdade, ele respondeu enquanto esperava que seu rosto correspondesse ao seu tom feliz. Você já está grávida ou é algo que está planejando com antecedência? Suas palavras fizeram o clima na sala ficar pesado. Todo mundo estava olhando para o chão com uma expressão triste. Elina estava apertando as próprias mãos, respirando fundo para se acalmar. Você já se perguntou por que não tínhamos mais filhos? Raz disse enquanto abraçava a esposa por trás para confortá-la. Sim. Eu pensei que, já que tínhamos tantos problemas com comida e dinheiro, você usou algum feitiço para evitar, mas Lita estava prestes a dizer problemas, mas conseguiu parar a tempo. Eles estavam falando sobre ter outro bebê, então não compartilharam sua falta de amor por seres humanos pequenos, fedorentos e barulhentos. Outra gravidez. Bem, sim e não. Elina explicou. Claro, depois que você nasceu, não poderíamos ter mais filhos, mesmo que nos amemos muito. Ela acariciou as mãos de Raz, beijando seu antebraço. É por isso que ficamos realmente felizes quando a grande mãe tomou a escolha de nossas mãos. A grande mãe. Você não está usando um feitiço de escuridão? Durante toda a sua vida em Mogar, Lita ainda não encontrou uma única igreja ou templo. As religiões eram quase inexistentes, os deuses eram relegados nos papéis de palavrões ou sinônimos de destino. Conhecemos o feitiço, mas requer um nível mágico de poder para ser viável. Caso contrário, usos repetidos podem causar esterilidade permanente. As palavras de Raz foram como um soco no estômago de Lit. Você quer dizer que sim? Elina assentiu. O trabalho foi longo e complicado. Não sei exatamente o que aconteceu. Nana tentou me explicar, mas eu não podia e não queria entender. A única coisa que importava para mim era que algo dentro do meu corpo quebrou naquela noite, me deixando incapaz de ter filhos. Tudo fazia sentido. De tempos em tempos, Lit se perguntava por que, mesmo depois de Opal ter sido deserdado, depois de Tista ter sido curada, e a situação financeira da casa ter melhorado muito graças aos seus empregos, seus pais pararam de ter filhos. Sua mãe ainda era jovem, mas nada havia acontecido. Ele sempre deu de ombros, pensando que eles queriam sentar e desfrutar de sua nova riqueza. No entanto, agora ele não podia deixar de se sentir culpado. Culpado por sempre ter ignorado sua angústia simplesmente porque lhe convinha, mas principalmente porque ele era a verdadeira raiz dessa situação. Eles eram seus pais, mas Lee não era realmente filho deles. Acalme-se, seu idiota. Não há necessidade de viagens de culpa. Não escolhi Elina, não matei o verdadeiro Lit. Ele já estava morto, então nada do que aconteceu naquela noite foi minha culpa. Lita estava ciente de como seu nascimento era considerado um milagre por sua família. Rezo à grande mãe todos os dias para agradecê-la por seu presente. Elina tirou a palavra da cabeça dele. Quando Nana me contou sobre minha condição, fiquei desesperada, mas assim que eu te segurei em meus braços, não importava mais. Eu já estava com muito medo depois de quase te perder. Naquele momento, você me deu um motivo para viver. Elina olhou para ele com profundo carinho. Essas palavras acalmaram o desconforto de Lit, mas seu estômago ainda estava amarrado. Tista diz que você pode curar tudo. É verdade? Os olhos dela estavam cheios de expectativa. Sim. Você acha que pode me ajudar? Absolutamente. Lit mentiu com confiança.
O aparelho reprodutivo era um dos pontos mais fracos, pois ele nunca experimentou mulheres grávidas. Não havia nada nos livros didáticos para ajudá-lo a entender a diferença entre um órgão funcional ou defeituoso. Ele lembrou que durante os tratamentos havia encontrado muitas impurezas no útero de Elina, mas mesmo removendo-as e trazendo-a à saúde por anos não parecia ter funcionado. Capítulo 252, Irmãos 1. Nunca notei nenhuma anomalia. O dano deve ser algo sutil. Provavelmente, apenas reduz as mudanças na gravidez. Eu nunca teria perdido algo que afetou sua saúde. Ele pensou. Lid se levantou, colocando a mão na barriga de Elina antes de ativar o revigoramento. Ele examinou seus ovários e útero por um longo tempo, mas não encontrou nada. Ímpar. Tudo parece bem. Percebendo a expressão angustiada de sua mãe, ele tentou tranquilizá-la. Não se preocupe, talvez seja porque eu não sei o que procurar. Eu só preciso de material de referência. Lid tocou o útero de Rena, procurando pistas. Bons deuses! Lid retrocedeu como uma expressão chocada. Há algo de errado. Rena estava à beira do pânico. Ela nunca tinha visto o irmão enlouquecendo, nem mesmo depois de ter um braço cortado. Sim, eu quero dizer não. Não estou pronto para ser tio, sou muito jovem. A sala explodiu com aplausos, lágrimas e alegria. Lid permaneceu estupefato. Ele realmente não estava pronto. Acho que eles também não sabiam. Por um momento, pensei que a gravidez de Rena era a razão por trás do pedido da mãe. O fato de saber que ela está prestes a se tornar avó tornou-a consciente da passagem do tempo. Ele pensou. Graças aos deuses. Rena apertou entre os braços, antes de colocar a mão na barriga dela. Depois de me casar por quase um ano, eu estava começando a ter medo de Centon ou eu sermos estéreis. Eu ia pedir sua ajuda logo depois da mãe. Como está o bebê? Este grande. O dedo indicador de Lid formou um círculo do tamanho de uma ervilha. Quero saber se é saudável. Rena deu um tapa na nuca dele. Eu acho. Ele encolheu os ombros. O feto era muito pequeno, não havia muito que ele pudesse ver. Lid não tinha experiência no assunto e não queria lhes dar falsas esperanças. Eu e minha boca grande. As chances de aborto espontâneo durante a primeira gravidez são altas, ou pelo menos são na Terra. Só consigo manter o dedo cruzado e ficar de olho nela, por favor, sem mais surpresas. Ele disse usando Tista como modelo dessa vez. Com essas palavras, ela ficou vermelha como beterraba, mas não disse nada. Eu preciso de uma lousa limpa. Ele explicou. Não tenho ideia se o corpo de Rena mudou para melhor hospedar o bebê. Usá-la como modelo poderia causar uma falsa gravidez. Alguns minutos depois, ele acreditava ter encontrado a raiz do problema. O trabalho difícil causou a formação de aderências nos tubos. Lid não fazia ideia do que eram. Ele apenas os reconheceu como uma anomalia. Recebi boas notícias e más. Qual você quer ouvir primeiro? Ele perguntou. As más notícias. Elina abraçou Raas, que tentou agir com força. É pior do que eu pensava. Entre o dano que você sofreu e a passagem do tempo, não posso prometer uma recuperação completa. E as boas notícias? Raas perguntou. Acho que posso fazer isso, mas preciso de algum tempo para me preparar e pedir orientação. Raas tentou tirar Lid de alegria, apenas para perceber um segundo tarde demais que seu filho já era mais alto que ele. Eles passaram o almoço alegremente, conversando sobre seus planos para o inverno. Rena mal podia esperar para compartilhar as boas novas com o marido, mas permaneceu com eles, pedindo conselhos a Elina. Lid não queria estragar esse momento para eles, então ele evitou falar sobre o perigo iminente, nem a angústia que a visão de morte lhe causava. Tista não conseguia tirar os olhos do alfinete do grifão branco, fazendo muitas perguntas sobre a academia. Lid não mentiu para ela, descrevendo em detalhes os métodos de ensino, o ambiente competitivo agressivo, a necessidade de os plebeus receberem uma cédula de culpa assim que foram admitidos. Quanto mais Tista aprendeu, menos atraente se tornou a perspectiva de frequentar a academia. Ela não sabia nada sobre combate.
Tista usava principalmente magia da luz e da escuridão em seu trabalho, enquanto praticava os outros elementos apenas para as tarefas diárias. Minha situação é praticamente a mesma de Quilla, mas duvido que encontre alguém como irmão para cuidar de mim. Mesmo se eu for admitida, eu ficarei muito velha em comparação com meus colegas de escola. Droga, eu quero aprender mais sobre mágica. Estou cansada da rotina diária. Lutia está começando a ser uma jaula como minha casa era anteriormente. Ao mesmo tempo, é um porto seguro para mim. A academia parece o filho proibido do ninho de uma víbora e a arena de um guerreiro. Quero testar meus limites, mas é meio que extremo como o primeiro desafio. Com cédula ou não, não sei se consigo suportar tanta pressão. Tista precisava de tempo para pensar, então voltou para o quarto para estudar os feitiços ofensivos do Grimório. Ela os aprendeu anos atrás por insistência de Lit e Nana, mas depois de nunca usá-los, Tista se lembrou apenas dos mais simples. Depois de levar Rena para casa, Lit se teleportou para um local aleatório na floresta de Traven. Depois de verificar para não ser seguido, ele se debruçou para um lugar irrelevante nos arredores de Lutia. Depois de tantos portais deve se tornar impossível seguir-me, mesmo para o corpo da rainha. Ser cuidadoso nunca dói, no entanto. Depois de atravessar cada portão, ele caminhava algumas dezenas de metros em uma direção aleatória antes de abrir outro. Lita esperava que os múltiplos saltos espaciais permitissem que ele perdesse o rabo, mesmo que houvesse um artefato capaz de abrir novamente ou rastrear portais. Só então ele abriu um portão para o geyser de mana na floresta de Traven. Sem Solos, ele não seria capaz de reconhecer o local, se não fosse o fato de o mana geyser ser o único local onde ervas daninhas, grama e flores já haviam começado a crescer novamente no chão cheio de cicatrizes. O dano causado pela abominação que ele havia lutado ao lado dos outros 3 reis da floresta não se recuperaria até a primavera, se não até mais tarde. Tudo lembrava de Protetor, fazendo o sangue de Lit ferver. Porra, Protetor! Estou aqui para coisas muito mais importantes. Solos, você se importa de virar a torre? Desta vez, ele não disse que precisava dela, nem lhe deu uma ordem. Lita estava realmente pedindo permissão. Certo. Solos não tinha ideia do que estava acontecendo. Para reduzir ao máximo o sofrimento do isolamento, ela encontrou uma maneira de cair em uma espécie de sono profundo. Solos tinha perdido todas as conversas recentes e pensou que Lit só queria treinar ou forjar alguma coisa. O que você precisa? Ela perguntou. Lit não respondeu até a torre estar completamente formada antes de responder. Não houve alterações desde a última vez. Os reparos no primeiro andar haviam progredido, mas ainda não haviam terminado. A torre era composta apenas pelo térreo e porão. Não o que, mas quem. Eu acho que é hora de conversarmos. Eu não queria ter essa conversa sem lhe dar uma presença física e uma voz também. A consciência de Solos tomou sua forma fina. A esfera de luz era maior e mais brilhante que a última vez que a viu. Quando ela estava perto o suficiente, Lit notou outra mudança. Havia algo em seu centro, algo que parecia quase uma sólido. Continua no próximo vídeo.